as soluções de segurança que são efetivas, que têm uma eficácia, para vocês terem uma ideia, existem 3 camadas, vamos chamar, de segurança. A primeira das quais é a segurança preventiva, Uhum, a segunda é defensiva e a terceira é ofensiva. Para vocês terem uma ideia, a segurança preventiva, ela a nível de eficácia, ela tem 80% da eficácia em relação às outras. Depois a defensiva 15 e a ofensiva 5. O que acontece é que nós, como humanos, nós sempre somos sensibilizados, isso quase que está no nosso genoma, mas na nossa biologia, com certeza, a preocupação com a segurança, porque nós fomos feitos para olhar as ameaças à vida. Então, uhum, a segurança, ela está em todos os aspectos da nossa vida. E em condomínios, então, ela é crucial, porque, ao fim e ao cabo, nas 3 vertentes em que a segurança se faz necessária, ou que nos afeta maior, a primeira delas tem a ver com a In defesa da tribo, integridade física, né. a integridade física e depois a defesa da nossa toca e da nossa tribo. Então, esses 3 níveis de segurança, eles englobam qualquer aspecto da vida. E as pessoas, quando acontece alguma ocorrência, ficam de tal forma afetadas que só pensam em segurança defensiva ou ofensiva. Mas sem auxílio militar, por exemplo, consegue fazer? Eu acho que está tão abandonado, a sensação que eu tenho é que tá tão Nós estranho. nós Como se prevenir se as pessoas não têm nem mais medo de estar fazendo? Não tem, você pode até se prevenir, mas as pessoas elas não têm medo algum de cometer qualquer tipo de ato, então elas só vão. mas Independente da prevenção que você tomar, mas elas vão esses tentar esses, por ultrapassar. enquanto, embora eles nos afetem emocionalmente e pareçam que são no número maior, eles são muito poucos. A maior parte das ameaças que nós temos nessa nessa área de segurança são indivíduos que simplesmente vão furtar alguma coisa. Hum. Não são profissionais, porque contra esses profissionais não adianta nós pensarmos em ter medidas, porque elas não são Mas eficazes, onde que são muito são eu caras. sei, mas eu digo assim, aonde que são os pontos vulneráveis então? Por exemplo, se eu te cortei, né, indelicado, mas eu penso assim, aonde que está a vulnerabilidade? Como por onde começar isso? A proteger um condomínio, por exemplo. O primeiro passo e o mais efetivo é nós fazermos segurança preventiva. E a segurança preventiva começa pela por se criar uma cultura de segurança no condomínio. E essa cultura de segurança faz com que as pessoas prestem mais atenção àquilo que é fundamental. A prevenção é responsável por 80% das medidas eficazes. As outras 2, que seriam a defensiva e a ofensiva, Hum. elas são muito caras e pouco eficazes. Por quê? Para se ter segurança é preciso, que haja uma resposta rápida. Não adianta a gente querer segurança com base, por exemplo, nas instituições de defesa, nem as policiais, nem as das Forças Armadas, Uhum. porque elas são muito lentas na reação. E e outro aspecto que é o mais importante de tudo isso, é a gente cuidar do ambiente. Quando o ambiente não é desejável, ele não vai ser invadido, ele não vai ser buscado. Quem vai furtar alguma coisa ou ameaçar, ele vai em função do valor que o alvo tem. Então, tem uma série de preocupações que se têm que ter como prevenção que as pessoas não têm. Por quê? Por preguiça. Uhum. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, hoje em dia são furtados telefones celulares toda hora, não sei quantos Uhum. por segundo. E as pessoas continuam andando na rua com o telefone na mão. Nas Des casas, as mesmas coisas. Desculpe te interromper, não só na mão, né, gravando vídeo, com o Manda celular um aqui, vídeo. assim, balançando pra alguém pegar. É,
E tem alguns Até ditados essa caneta. que traduzem bem as necessidades da prevenção, porque aquilo que não é visto não é desejado. Uhum. O que os olhos não veem, coração não sente. Não tem um Claro. ditado como esse? Aham. Então tem que haver uma série de atitudes, de comportamentos que evitam expor desnecessariamente. Ainda por cima, hoje em dia, tem coisas que são patentes. Basta entrar nas redes sociais para ver um monte de gente Se contar um expondo, monte né. de vantagens que às vezes são falsas, mas que expõem e passam a ser alvos fáceis. Indicando inclusive o local onde mora também. Eu acho que tem Uhum. muita referência de onde mora, a rotina que faz, aí é fácil você E monitorar as e pessoas. tem o risco também de rede social, não só rede social, tem um colégio aqui em Juiz de Fora que está colocando fotos dos alunos para passar num telão em frente ao colégio. A partir do momento que você sabe que uma dessas crianças está atrelada a um pai que pode ter um pouco mais de dinheiro, torna o risco dessa criança se sequestrada em algum momento. É, Mesma coisa com mas rede social. isso aí mas não é Ah, é um tanto assim. risco. Luiz, quando eu digo num condomínio específico, a gente o que está acontecendo, eu acho? Todo mundo pensou que o porteiro era a solução, mas ele está ficando rendido com muita facilidade. E aí criou-se a portaria, Remota. remota. Parece que também não se resolve Não, muito. todas essas medidas são medidas que não são eficazes. Não adianta eu ter uma câmara, por exemplo, gravando tudo, se eu não tenho ninguém para ver essa câmara. Não adianta eu ter alarmes que tocam e ninguém presta atenção. Então, esses tipos de soluções, quando eu falo numa cultura de segurança, Uhum. ele significa a cooperação entre as pessoas que vivem próximo, não Uhum. precisam de ser vizinhos contíguos, podem ser indivíduos que vivem no mesmo bairro ou no bairro do lado, mas que eles, ao serem avisados que houve uma invasão na casa de eles possam simplesmente pegar o telefone, ligar para lá e saber se de fato é uma ameaça verdadeira ou foi algo, um alarme falso. E criando-se uma cultura de segurança, e essas células, que no máximo, têm que ser constituídas por 3 pessoas de confiança, porque 3 pessoas eu digo de confiança, porquê? Porque nós temos que convidar para uma célula dessas pessoas que eu sei que vão responder, que vão ligar para mim se o meu alarme tocar. Uhum. Uhum. Ao verificarem que de fato houve uma invasão, eles entram em contato com um grupo de apoio. Quem será? O grupo de apoio seriam aquelas pessoas dentro do condomínio que estão dispostas a se engajar num sistema de segurança. Uhum. A partir daí, é muito difícil alguém invadir, seja o que for, sem ser visto e sem ser, pode ser até preso, né? Aham. Sim. Dependendo de como se montam essas células e as células de apoio. As células de intervenção rápida, vamos chamar assim, e depois as células de apoio. Um alarme você não acha interessante? Monitoramento? É, mas o alarme é interessante. Dentro de cada casa, nós podemos ter sensores, podemos ter câmaras ou Uhum. podemos ter tudo isso, dependendo dos interesses dos indivíduos. O que é importante é ter formas de assinalar a invasão do perímetro, né? Uhum. E a invasão dentro da casa. Porque para que um alarme não esteja tocando a toda hora, e isso acontece às Uhum. vezes por Dispara, né? Claro. você tem sensores que têm um som baixo, que te avisam quando alguém invadiu e está dentro da residência. E tem os outros alarmes que vão avisar os vizinhos. Para além disso, existem os botões de pânico. Uhum. Uhum. Então, com muito pouco dinheiro, dá para montar um sistema de segurança que seja eficaz. Não precisa de coisas sofisticadas, não precisa ficar gravando tudo. As câmaras, para mim, que gravam, e elas só servem para ir verificar a posteriori, quando a segurança
ela necessita de uma resposta muito rápida. Uhum. E também depois que já aconteceu aí, não adianta mais, Não né? adianta. É, E a a depender do que fosse, já teve a sequela. não adianta, a prevenção é que é eficaz. Sim. O Quintas tem até um sistema interessante, porque o contato dos moradores do condomínio, até por uma questão da assembleia, uma questão da associação que foi formada, o contato dos moradores ali do Quintas é muito rápido com a polícia. E tem um posto de polícia que fica no Bom Clima. Então, com relação àqueles moradores dos bairros ali, a polícia chega bem rápido quando acionada. E Mas nem também o fato também de ter um grupo que engloba todos os moradores também auxilia muito, porque é muito rápido o acionamento. É o que o Luiz está ali é comentando. verdade. Agora, Então, nesse caso para específico, além tem da um polícia, porque a acionamento. polícia não chega com essa presteza toda em qualquer lugar. Claro. Sim, Tem claro. que haver um grupo de intervenção rápida. Esse grupo que toma as primeiras providências, ele aciona, antes até da polícia, outros moradores para reforçar um pouco a intervenção. Como é essa intervenção? Essa intervenção é, como a polícia gosta de dizer, para circunscrever o perímetro. Ou Sim. seja, para evitar que alguém saia sem ser notado. Uhum. E também tem, dentro dessas medidas todas, porque ao fim e ao cabo existem diversas formas de resolver isso, pode haver alarmes suficientemente fortes para que fazer com que os indivíduos se Inibir, né? afastem. E passando a saber-se que dentro de um condomínio já existem medidas como essas, eles vão preferir outros condomínios onde isso não existe. Uhum. Então não adianta ter porteiros, portarias, armas. A primeira coisa que as pessoas pensam quando se sentem ameaçadas é: eu vou comprar uma arma. Uma arma não serve de nada. Eu já dei milhares de tiros na minha vida. Eu não tenho arma. A arma só serve se você tiver um fator surpresa do seu lado. Tem gente que anda armado dentro do carro. Para quê? Para você conseguir se defender dentro do carro, tem que ter a arma na mão e quando alguém se aproxima já tem que disparar. Ninguém pode fazer isso. Uhum. Então a arma não serve. A arma serve como um chamariz para irem lá buscar a arma. Por exemplo, coisas simples. Tem gente que compra uma televisão de 60 polegadas e aí pega a caixa, a embalagem e descarta no lixo. Todos esses indícios que fazem com que o alvo seja Identificado, né? identificado e valioso, eles têm que ser evitados. Por exemplo, tem gente que tem cofre dentro de casa. Os empregados sabem que tem cofre. Nem que o cofre lá não tenha nada, Já é desperta um atenção. chamariz. Controlador de acesso. Facial. Qual é o primeiro passo disso? Vamos Você dizer, tem que cadastrar todo mundo? Sim, você faz o cadastro lá das pessoas, seja pelo equipamento ou pelo aplicativo, no computador. Celular? No celular também você consegue Tá. mandar convite, vamos dizer, você quer convidar algum parente seu para ir na sua casa, você manda um convite para ele, ele faz um reconhecimento lá com a foto, e aí você consegue liberar o acesso para ele. Essa foto tem que ser nítida, não pode ter duplicidade de imagem, porque também não aceita. Aham. E na hora o equipamento já te mostra, o aplicativo já te mostra se o seu equipamento vai aceitar a foto. Se a foto não tiver nítida, às vezes eu pego um celular, vamos dizer, através da foto do celular, se eu chegar lá e colocar no facial, ele não vai cadastrar, porque tem que ser algo muito seguro. Tem que ser ou você mesmo ou enviando a Costuma foto. dar pau? Muito difícil, muito difícil. Do tipo, fiz o meu reconhecimento, estou aprovado no sistema, mas chega lá, não reconhece. É comum isso acontecer? É comum acontecer. Que às vezes a foto sua que você enviou para lá, ok, mas chega no sistema, ele não aceita. E aí Entendi. você tem que fazer outra foto. Mas ele falou que aceita. Por exemplo, eu me cadastrei, Uhum. o sistema deu aquele ok e Ok. tal, mas eu chego. É comum de recusar a imagem? Não. Às vezes sim. É, Às né? vezes sim. Depende muito da forma que o equipamento está instalado lá. Se ele tiver apontado muito para claridade, uma luz contra ele também atrapalha um pouco. Aham. Às vezes você faz o reconhecimento sem óculos.
no celular. Aí chega lá, você tá de óculos também, aí ele vai falhar, Entendi. entendeu? E hoje em dia é o melhor mecanismo de acesso, não? Sim, porque facilita bastante. Hoje em dia, em Juiz de Fora, vamos dizer assim, as pessoas ainda não aceitam muito, porque acham muito caro, mas em questão de benefício é muito melhor, porque às vezes você tá com molho de chave, até você achar uma chave para entrar, às vezes você pode ser rendido por alguém, às vezes você pode ser assaltado, mas se você já chega ali com Quantos reconhecimento. segundos? Eu tô no meu carro. Uhum. Aquilo não pode ficar no tempo, né? Pode, ele é IP66. Sim, ele tem Ele uma proteção para isso, para Mas ficar no tomar tempo. chuva, essas coisas, Pode pode? tomar chuva. Pode Sério? sim, poder Mas pode. deve reduzir Mas a ele vida tem útil, uma né? mas ele tem uma ainda assim ele tem uma proteção que envolve ele quando você instala. Tem todo um Porque é um negócio assim, né, tipo um sim, celular, né, assim. sim. Então isso no tempo não estraga? Não A gente não aquele coloca em si leitor que eu tô falando, sei lá como é que é o nome. é o leitor. Ele tem uma proteção, ele tem uma proteção, para fixar ele, ele tem que ter uma base. Então, ou seja, essa própria base já protege ele também, mas ele tem uma proteção que ele é todo vedado para não ter isso, para não molhar. Entendi. Às vezes você pode chegar lá, jogar uma água nele e não vai É, não, queimar. porque eu penso assim, portarias de condomínios horizontais, Sim, mas que você não tem a cobertura, você só tem sim. a cancela. Se eu colocar ele ali no tempo, aquilo estraga, não? Mas assim, claro, com o tempo, a degradação, isso vai acontecer, isso é normal. Mas ele tem uma proteção ali que vai levar ele durante bons anos ali funcionando. De média, de X a X, não precisa falar o certo, Uhum. varia de uma instalação dessa para uma 50 Unidades. unidades. Quanto que seria em média? Eu não estou falando que é o preço certo, em média. Então, em média, aí você vai gastar em torno aí de uns 7 a 9 mil, colocando um Já equipamento de ponta, instalado? já instalado. Porque você precisa colocar, vamos dizer que o seu condomínio tem entrada e saída. Então você precisa colocar na entrada e na saída. E na portaria você Ah, precisa é de uma tela. verdade. Para quê? Para que o porteiro possa também atender as pessoas que chegam Na lá. saída, porque todo mundo que entra é registrado Isso, e a forma de sair é pelo rosto pelo também. rosto. Entendi. Isso você diminui o trabalho do porteiro, da portaria, ele não fica muito sobrecarregado ali com aquilo. Não é foco mais dele em comandar quem entra e quem sai do Isso, prédio. porque Ele já fica tem um em sis outras funções. isso aí, já tem um sistema que já toma conta daquilo ali. Na questão que a gente mais observa hoje é a renovação de AVCB, que eu acho que é uma área que a Sim, gente te demanda bastante. sim. O que você encontra de maior dificuldade nessas renovações? Onde que os prédios estão errando mais? Vamos lá. Errando no sentido, assim, de não atender a demanda do corpo de bombeiro. Hoje o que está pegando nessa parte aí, porque o bombeiro flexibilizou um pouco a legislação. Ele tirou um pouco a responsabilidade e passou a responsabilidade para o engenheiro, que faz a renovação. Isso para nós foi bom, está dando mais serviço. A Flama tem trabalhado muito com essa Sim. renovação, mas a gente é bem criterioso. Então, por exemplo, o que está no projeto tem que ser seguido. O que é a maior dificuldade? O condomínio não faz manutenção, a maior parte deles. Teve o AVCB, a bomba está lá, ninguém faz um teste de bomba, às vezes não faz nem o teste da mangueira, que tem que ser anual, porque cada bomba, aquela bomba de incêndio, um prédio que tem bomba, que não é por gravidade, ela tem que ser ligada a cada 30 dias. Então ela tem que ser ligada por quê? Para ela não agarrar o selo, ela não dá vazamento, para ver se ela está funcionando. Então todo sistema de prevenção ele tem uma legislação por trás dele que fala o que você tem que ser feito na parte preventiva. E muitas vezes não é observado por condomínio. É por condomínio, ou às vezes até por indústria mesmo. Não vou falar que são todas que não fazem, mas muitas fazem e muitas não fazem. Então tem o que importa na prevenção é a manutenção, que ela é pouco focada. Por exemplo, você tirou a VCB, o que é interessante? Você tem um contrato de manutenção. Para quê? Para saber se o sistema está funcionando e com uma pessoa credenciada, que você consiga ter um RT, que com certeza vai melhorar no seu seguro. Na hora de você fazer um seguro do seu imóvel, olha, aqui eu tenho uma prevenção, uma vez por mês vem um profissional aqui, qualificado, ele faz os testes nos equipamentos. Ah, eu faço uma brigada. Ah, a brigada o bombeiro cobra ela a cada 2 anos. Não, aqui no condomínio tem interesse, eu faço anual. Ou faço semanal, pelo menos com meus porteiros. Porque o que importa no incêndio é os 5 primeiros minutos. Então, se você tiver uma pessoa treinada num prédio, numa indústria, num comércio, o risco de incêndio diminui muito. Diminui muito.
Você chegou a participar de incêndio na época de prédios em Juiz de Fora? Teve algum caso? Participei no combate ali no mercado municipal, Ah, naquela época você estava em Juiz de Fora? já estava em Juiz de Fora. Ali foi terrível, né, aquele incêndio, né? Foi muito, muito mesmo, mas é o que eu te falo, a facilidade da propagação do incêndio. Lá era muita madeira, você lembra? Lembro. Mercado Praticamente Municipal é onde hoje é o Espaço Mascarenhas, hoje é o isso? Espaço Mascarenhas. Ali foi um incêndio, Castelo da Borracha, eu estava ainda na ativa. É muitos incêndios que acontecem e a gente, como vou falar, fica. Eu tive no incêndio em Contagem na época, foi 92, 92 por aí, ou 90, não lembro, não recordo muito, numa casa de tinta. Nossa. Porque antigamente até a tinta ela tinha mais solvente. Então aquecia, ela estourava. Então você tá lá no combate, você só via lá de tinta estourando para um lado, tinha hora que era amarela, tinha hora que era verde, só via mudando de cor o que estava. Mas no incêndio, o combate é muito difícil. Porque o bombeiro chega para um combate a incêndio, chegou aqui, por exemplo, um incêndio aqui, ele não conhece 100% do seu espaço. Então ele tem que caminhar, ele tem que abrir, ele tem que ventilar, ele tem que, primeiro, o que a gente fala no combate a incêndio, primeiro item é o salvamento. Então a gente não preocupa em combater, preocupa em retirar quem está lá. Sim. Eu posso usar até uma linha para fazer resfriamento, mas o objetivo ali não é combater o incêndio, é pôr o bombeiro lá dentro e retirar quem está lá. Aí depois que você retirou, fez isolamento, aí você vai entrar no combate. Aí você vai combater mesmo o incêndio. E nos casos deu vítima? Nesse caso da loja de tinta? Não, não. Só foi incêndio mesmo. A maior parte desses incêndios, eles acontecem de madrugada, eu não sei o porquê. Às vezes é um ventilador que fica ligado a noite inteira, trava o motor, começa a provocar um incêndio. Um ferro elétrico esquecido. A panela de pressão, ela não provoca o incêndio, mas ela provoca muita fumaça, que é um princípio de incêndio. É uma parte dos incêndios residencial. É uma panela de feijão que fica cozinhando, acaba a água, o feijão vai secando, dá muita fumaça. A maior parte do chamado do bombeiro na minha época era panela de esquecido no fogo. A gente fala até panela de pressão, mas você panela com água, vai aquecendo, vai ficando preto, dá uma fumaça. Às vezes a pessoa sai, às vezes o idoso que está lá, aí dá aquele caos de incêndio. Muitas vezes é bem tranquilo. Você vai lá, só desliga o gás, desligou o fogão, já está resolvido a questão do incêndio. O AVCB, por definição, né, é auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Sim, sim. E pelo que a gente sabe, renova a cada 5 anos. Sim. Dentro dele, o que é examinado num prédio de uma maneira geral? O que se observa para que um condomínio possa estar regular e ter o AVCB em dia? Sim, vamos falar lá. Porque o que acontece é o seguinte, existe uma IT, que a gente fala IT 01. Dentro da IT 01, você tem várias classificações. Então, vamos focar agora no residencial, que é o prédio A2, por exemplo, é um prédio residencial. O bombeiro vai... O que essa tabela vai dizer para você? Olha, qual que é a sua metragem, qual que é a sua área, de acordo com a sua altura, a sua área, você vai sendo classificado. Você vai ter que ter hidrante, ou você vai ter que ter alarme, ou você vai ter que ter detecção, sinalização, brigada de incêndio. Então vai ser nesse sentido. Depende muito da altura do prédio. Mas o básico é extintor, iluminação de emergência, sinalização e escada, que é a saída de emergência. Isso é o básico. Aí, de acordo que vai aumentando a altura, passou de 12 metros, a escada ela muda de tipo. Ela passa para uma escada protegida. O que é uma escada protegida? É uma escada que ela tem uma ventilação, que ela pode ser no hall ou na própria escada, e vai ter uma porta corta-fogo, e as paredes em volta dela é corta-fogo. Aí, o que é a vantagem disso? Se acontecer um incêndio no seu apartamento, você vai sair do corredor, vai entrar dentro da escada, você tem uma garantia dentro daquela escada, pelo menos de 2 horas de fogo. Isso que é uma vantagem de uma escada protegida. Aí, você aumentou um pouquinho a altura, você vai passar por uma escada à prova de fumaça. O que é uma escada à prova de fumaça? Ela aumenta a resistência da parede, passa para 4 horas. A porta, corta-fogo, você passa a ter uma porta, passa a ter uma anticâmara. Então, você vai ter mais resistência, porque se aumenta a altura, ao você aumentar a altura, o seu ar fica mais difícil de respirado. Então, tem o duto de ventilação, ou a gente trabalha com a escada pressurizada, que hoje está ficando comum hoje, cada vez enxugar o tamanho da escada. Porque você tem uma escada,
aí você tem que ter uma anticâmara. Então, o que está fazendo? Hoje está acabando com a anticâmara e fazendo uma escada pressurizada. E a lei permite? Permite. E já está sendo uma inovação. Porque quanto mais você sobe a altura de uma escada, hoje é questionado em relação ao duto, se ele funciona 100% ou se não funciona. Tem várias teses nesse sentido. Mas a gente tem visto que funciona. Mas hoje nós temos prédio Juiz de Fora com 36 metros de altura, 36 pavimentos. Então já está começando, por exemplo, vai sair aí um prédio aqui, quase que na Rio Branco, com 36 metros, 36 pavimentos. Nó. Então 36 vamos multiplicar aí por 3, 100 metros, né? está quase que isso. Está quase que isso Porque aí. tem os andares de garagem também. Sim, o pé direito tem 2,80, 2 e... Então dá quase 100 metros. quase 100 metros. E o que mais os condomínios, eu digo os comuns, o que mais falta? Quando você chega, alguém te contar e fala assim, Toledo, eu quero te contratar para você regularizar para a gente. O que você encontra de mais irregular nesses lugares? Escada com piso antiderrapante, que muitas vezes era um granito, ele colocou uma fita, aquela fita saiu, não fizeram a manutenção. Muitas E a vezes fita ainda é permitida hoje ainda? ainda é permitida. A fita é permitida. Aham. Os extintores, por exemplo, que eles têm que ser trocados, tem que ter no mínimo um ABC para o pavimento, às vezes já não tem, porque isso é uma novidade da lei. Na época, às vezes ele não tinha brigada, a lei hoje já trouxe, tem que Tem colocar que ter o brigada. quê um por pavimento? Tem que ter um No mínimo, um extintor ABC. ABC. Explica para mim o que é um ABC. E o ABC, ele atende as três classes de combate a incêndio, a classe A, B e a C. Porque a E o classe que A... é A e B e C? Isso, a classe A, normalmente usaria o extintor de água. Aham. A classe B já seria o de pó e a classe C seria o CO2, que pode ser usado o de pó também junto. Então, unificou um extintor hoje que ele tem o mesmo poder de combate a incêndio da classe A, classe B e da classe C. Aham. Então, isso melhorou, porque você tinha que ter um extintor de pó e um de água junto. Hoje não, você tem um extintor só. Então, facilitou nesse momento. Aham. E nesse ABC ainda está vindo uma facilidade, porque a carga do extintor ela tinha uma validade de 1 ano. Então, todo ano você tinha que fazer recarga. Isso ainda existe, mas está surgindo no mercado um extintor com validade de carga de 5 anos. Ó. Então, hoje, os extintores têm validade de 5 E anos. não perde a pressão? Não. A validade dele é 5 anos. Então, você tem a garantia dele de Não, 5 digo anos. assim, eu sei, eu vou fazer uma pergunta, pode ser boba, mas só para... Além da pressão, ele tem a capacidade de apagar, né? Não Sim, vence, né? sim. As Porque duas o coisas. extintor, basicamente, é Claro. o quê? É um cilindro, que ele Sim. vai ter um pó e ele vai ser pressurizado. Ele vai ter uma pressão lá, que vai ter um ponteiro que vai marcar lá se ele está verde, se ele está vermelho. Uhum. Então, esse extintor de 5 anos, qual que é a vantagem? A cada 6 meses, você faz uma inspeção, pode ser para o zelador mesmo, dá uma olhada lá se o ponteiro está mantendo pressurizado. Se o ponteiro tiver, ele está ok, está funcionando. A quantidade de extintor é por lei? É por lei. É metro quadrado? Existe uma IT, que é a IT 16. Dentro da IT 16, aí você tem uma classificação. Tem séries de regras. Uhum. Então lá fala, olha, você tem... mais o caminhamento. Para residencial, o caminhamento chega a 15 metros. Tem umas mudanças. Então tem detalhe dentro dessa instrução que é a IT 16. Aham. Maior sinistralidade que o senhor já observou quando o senhor vai num prédio e vai fazer a vistoria em relação ao AVCB. Sim. O que o senhor vê de mais irregular em condomínio, em prédios, edifícios? Assim, tipo, isso é repetido em todos, falta de extintor, falta de mangueira, porque Juiz de Fora a gente passou um Escada, perrengue recentemente aqui. O mais Aham. comum são mangueiras danificadas, né, nos abrigos, que Aham. geralmente está acontecendo muito furto, né, Dos bicos. daquelas partes né, que a gente fala Cobre. de Os de bicos. cobre, né, Os bicos das dessa- juntas stores que a gente fala, né, tecnicamente. Aham. Então as pessoas têm furtado aquilo, né, para uso aí de substância química aí, e geralmente acontece isso aí. Então a maior incidência, quando vai verificar, Mangueiras danificadas, né, extintor fora do prazo da validade, entendeu? é possível um extintor tá marcando, uma pergunta pode ser pateta, um extintor tá marcando, mas ele, por exemplo, consta dentro da validade. Está dentro da pressurização correta. Isso. É possível? Indicativo de pressão, Mas nós chega lá, masca aqui, né? geralmente a gente faz a vistoria ali, né, observando ali o manômetro, né, que mostra a pressão ideal, e se estiver mostrando para a gente, está satisfatório, né? Sim. Mas não testa um, por exemplo. Não. Não. A gente orienta
aos responsáveis, né, proprietários, que quando estiver próximo a fazer a recarga do extintor, né, para que eles façam aquilo até como forma de No próprio treinamento, prédio. né, Sim. utiliza ali, aciona o extintor e entrega o extintor para a empresa que ele tiver confiança, né, entrega ali de forma descarregada, né, Essas para fazer essa empresas, recarga. essas empresas precisam estar cadastradas junto ao Corpo de Bombeiro? Todas as empresas que prestam, né, esse tipo de serviço de venda, manutenção, instalação, têm que ser cadastradas junto ao Corpo de E o que o Bombeiros. condomínio pode? Como é que o condomínio fica sabendo quais as empresas são cadastradas? Tem algum site? Tem O algum... site do Corpo de Bombeiros informa ali as empresas e os profissionais cadastrados, entendeu? Se tiver necessidade aí de procurar um engenheiro, um arquiteto, no site do Corpo de Bombeiros tem uma aba lá, profissionais e empresas cadastradas, né? Que são profissionais que tudo indica que já tramitam ali dentro da norma, já conhece as exigências do Corpo de E Juiz de Bombeiros, Fora né? tem várias empresas que fazem Tem essas bastante. adequações. Tem bastante. Tem uma pergunta que é muito recorrente para nós, mas eu não sei se o senhor, né, vai ter condições de nos responder, porque foge um pouco, mas se o senhor souber me ajudar a pensar. A ausência de AVCB é passível de recusa de indenização para a seguradora? O fato de um prédio não ter AVCB, só tem conhecimento de seguradora que nega o pagamento de indenização? Então, o conhecimento que eu tenho que vai depender do tipo do contrato que essa seguradora está fazendo com Se exige o ou não? segurado, né? O que eu analiso disso? Sim. Um incêndio num prédio residencial, né? Uhum. Com seguro, porém sem o AVCB. Né? A seguradora ela pode manifestar ali que a falta do AVCB indica para ela que a edificação não tem as medidas de segurança necessárias. Pode ser um indicativo para a seguradora não indenizar o segurado mediante esse sinistro. Mas, igual eu falei para você, depende do contrato, né? Porque tem casos que a gente já ouviu aí que mesmo sem um AVCB, a edificação, o proprietário foi indenizado. Um condomínio precisa de obter o AVCB. Em alguns casos, precisa de um projeto. Como é que ele deve, como é que o síndico, como é que ele alcança esse projeto? Precisa de que tipo de profissional? Essa é uma boa pergunta, porque no nosso dia a dia a gente sabe que o cidadão, vários, né? Aí não tem esse conhecimento. Então, no site do Corpo de Bombeiros, né, tem lá empresas e profissionais cadastrados. Uhum. É só acessar o site, conferir lá. A gente orienta, né, na contratação desse profissional, lógico, ele vai receber um orçamento do preço, a gente orienta a fazer 3 ou mais orçamentos, né, para ver o que é mais satisfatório, né, financeiramente para essa pessoa. Uhum.